Pessoal, olha só esse vídeo aqui, que maravilha. Não pula ele porque você vai perder uma importante informação. Olha só isso aqui. Nem a imprensa acreditou. O tarifaço tem dono. E não é só o Lula. Então eu quero ver quem é mais responsável. Mas eu sei que o número 1 é o Lula. Mas antes, galera, eu quero mostrar esse vídeo aqui pra vocês. Foi feito por IA. Cara, é um vídeo muito legal, cara. É um vídeo emocionante. Olha só isso aqui. Vou voltar aqui. Vamos lá. Bolsonaro novo. Go talk to him. Vai falar com ele. Vídeo muito bom, galera. Are you okay? Você está bem? Do I know you? Eu conheço você? More than you can imagine. Mais do que você imagina. I am you in the future. Eu sou você no futuro. Did we make it? Nós conseguimos mudar o nosso país? Did we manage to change our country? Olha só. Mano, isso aqui é muito top, galera. Sim, nós despertamos uma nação inteira. Awakened an entire nation, brought millions of people Levamos milhões de pessoas às ruas. into the streets, and inspired E inspiramos uma nova geração de brasileiros. a new generation of Brazilians. The right rose A direita se levantou, mas isso nos custou muito caro. up, but it cost us dearly. It nearly cost us our Quase nos custou a vida. E hoje, lives, and today it costs us our freedom. custa a nossa liberdade. But after everything we went through, is it Mas over? depois Did disso we give tudo, up? acabou? Nós desistimos? My son, Meu filho, did we make it? nós conseguimos? A faixa de presidente é na mão dele. Mano, você é louco, velho. Que vídeo incrível, galera. O vídeo é muito incrível. Vamos aqui pro próximo vídeo aqui. Cara, é emocionante o vídeo. Vai ser isso aqui, cara. Vai ser isso aqui mesmo. Vamos lá, meus amigos. Vamos ver de quem é o BO. Não é só do Molusco. Com certeza, vamos ver a lista. Todo mundo sabe hoje que o Lula conseguiu o que ele tanto queria, o que ele tanto vinha trabalhando durante um ano, que é o tarifaço em cima do Brasil para poder usar isso como uma bandeira de soberania e de que ele verdadeiramente defende o Brasil e a direita e o bolsonarismo não. Só que eu acho que esse tiro vai sair pela culatra. E eu vou te explicar por quê. Já saiu, já. Primeiro que não é apenas o Lula o culpado. Tem uma outra pessoa que também é igualmente responsável por esse tarifaço e eu vou te falar ao longo do vídeo, então aguenta aí. O Marco Rubio e as instituições responsáveis pelo tarifaço no Brasil não só anunciaram que o tarifaço ia acontecer, vai acontecer, tá oficial, mas indicaram o responsável. Lula não contava com isso. Lula não contava que o Marco Rubio fosse fazer isso aqui, ó. Hoje o presidente Trump determinou que a USTR, né, a Trading, impõe uma tarifa de 25% sobre a maioria das importações brasileiras. Não haja confusão sobre o motivo. O presidente Lula e seu governo não negociaram com os Estados Unidos de boa fé. Suas políticas econômicas são ruins. Meu, vocês viram, velho. Só tava lá o Flávio, velho. Não tinha ninguém do Lula lá, velho. Pelo amor de Deus, mano. O plano dele saiu pela culatra. Coisa linda ver o PT se lascar, velho. Se afogar nas próprias mentiras. Eu quero ver o que eles vão falar agora, velho. Ruins para os americanos e ruins para os brasileiros. No último ano, Lula colocou seu próprio ego à frente de fazer um acordo pelo bem-estar do povo brasileiro e essas tarifas são preço por isso. Basicamente, o que o Marco Rubio tá falando? Olha, meus amigos, o Lula fez o L. Não veio negociar, tentou sim cavar essas tarifas porque via nisso um ganho eleitoral. Só provocava o Lula direto. Tá confirmado. Lula tá destruindo o Brasil. Não, eu falei errado. Lula provocava o Trump direto. Empobrecendo a nossa nação, porque ele acha que dessa forma ele tem uma bandeira eleitoreira agora nos próximos 80 dias. Mas vamos lá. Um dos motivos também que fez com que os Estados Unidos decidissem tomar essa decisão. Tá aqui, ó, United States Trading Representatives, que é a entidade responsável pela tarifaço. Comércio digital. Tribunais brasileiros emitiram ordens secretas dirigindo empresas de tecnologia dos Estados Unidos, incluindo X, Meta, Google, a remover certos conteúdos políticos, suspender contas pertencentes a residentes dos Estados Unidos e proibir as plataformas de divulgar essas ordens aos proprietários de perfis. Para reforçar o cumprimento, tribunais brasileiros também submeteram empresas de tecnologia dos Estados Unidos a multas diárias por não conformidade ou exigiram que elas cessassem a operação no Brasil. Quem fez isso? Quem foi a pessoa responsável a achar que é o juiz do mundo inteiro e mandar ordem para os Estados Unidos, para empresas americanas, em território americano, sem passar pelo devido processo legal? Quem foi? Alexandre de esse mesmo, tá vendo? Você é um cara que entende política, você é uma pessoa que entende política, mas a situação é tão triste
que até mesmo a imprensa entendeu o recado. Escuta isso aqui. Parece contraditório, mas se há alguém que pode comemorar o tarifaço, é o presidente Lula. Virou um ativo eleitoral relevante para a campanha dele à reeleição. Um último destaque, Caio, dessa chamada com Jameson Greer, no momento em que ele é questionado sobre as negociações com o governo brasileiro. Ele indica que nesse ano de negociação junto ao governo brasileiro, não viu o governo brasileiro receptivo a essas negociações. Ele indica que só viu o governo de fato mais engajado, o governo brasileiro mais engajado nessas negociações nas últimas 6 semanas. Para o recado do Brasil, eu acho que o pior é esse, é dizer que tudo bem a gente não negociar com os Estados Unidos. Talvez isso reforce, né, Lorival, essa ideia dos Estados Unidos, que o Jameson Greer disse aos ministros brasileiros na reunião de ontem, de que ele sente que falta empenho do Brasil. Falta empenho do Brasil? Acho que se você comparar com todos os outros parceiros comerciais, né, é evidente a diferença, né? Quer dizer, você tem... Ou seja, o Brasil não foi defender, o governo brasileiro não foi. Mano, você não precisa ser um gênio, você não precisa entender de nada. Só você ver o que esse governo tá fazendo, já vê, cara. Eles querem a destruição do Brasil. Eles querem poder, velho. Eles querem ser os reis daqui. Só que esse é o último ano deles e eles vão sair fora. Vão sair fora, não vão ficar, porque a gente não vai deixar, cara. Provavelmente a censura vai vir ainda, meus amigos. Não vai vir pesada, mas vai vir. Então a gente tem que aproveitar nossa voz enquanto a gente pode. Porque o ano que vem, o Brasil tá livre, se Deus quiser. Foi defender o interesse dos brasileiros. Mas calma, vamos ver aqui. As investigações mostraram exatamente isso. As investigações da seção 301. Os resultados dessa investigação revelaram que tribunais brasileiros adotaram, sim, medidas no campo do comércio digital que constituem, segundo ele, uma barreira comercial injusta. Por exemplo, tribunais brasileiros emitiram ordens silenciosas determinando que empresas de tecnologia daqui dos Estados Unidos removessem determinados conteúdos políticos e até mesmo contas pertencentes a um presidente, além de proibirem as plataformas de divulgarem essas ordens aos proprietários desses perfis. Que foram as decisões do Alexandre de Moraes quando ele manda derrubar centenas, milhares de contas sem explicar o porquê. Nas eleições. Os dois principais culpados, tem mais, mas esses são os dois número 1, então. De 2022. E agora sofremos todos nós as consequências por conta de duas pessoas. Lula, que quer o tarifaço para usar isso de forma eleitoreira, e vai conseguir, porque o petista mesmo não entende nada. E o Alexandre de Moraes, que transformou o Brasil numa espécie de ditadura cheia de censura, e os Estados Unidos estão falando, olha, não tem como eu deixar, né? Não tem como você atacar empresas americanas porque tem um doido querendo censurar todo mundo. E impor cada vez mais tarifas. E, para terminar, tem mais algumas explicações. Aqui ele fala, por exemplo, um impressionante 91% de desmatamento na Amazônia foi colheita ilegal entre 2023 e 2024, produtos de madeira, ordem legal, lembra que a gente via aquelas notícias de que estava batendo recorde de desmatamento? Tava mesmo. E esse recorde de desmatamento era extração ilegal de madeira na Amazônia. Opa, aqui, ó. Extração ilegal de madeira na Amazônia. E que o governo, né, estava ajudando nisso daí. E aí vem a censura, fala também sobre, aqui, ó. Fala também sobre tarifas injustas e preferenciais. Essa aqui da corrupção é maravilhosa. Só para terminar, só para concluir agora, olha isso aqui. A propriedade intelectual, cadê a... Aqui. Cadê a tradução desse negócio aqui? Tarifa... Não, já foi esse aqui. É esse aqui que eu quero mostrar. Aplicação da lei anticorrupção. A corrupção no Brasil não é novidade, mas com suas ações recentes, o Brasil se distanciou ainda mais das normas globais relacionadas ao combate ao suborno e à corrupção. No último... Aqui é Dias Toffoli contribuindo, tá? O Brasil obteve apenas 35 dos 100 pontos de índice de percepção de corrupção da Transparência Internacional, dado o envolvimento de empresas brasileiras em alguns dos maiores casos de corrupção do mundo na última década. A OCDE expressou preocupação sobre a incapacidade do Brasil de alcançar um nível sustentável de aplicação da lei contra o suborno estrangeiro, consistente com seu perfil econômico. Basta? Precisa de mais alguma coisa para você entender de quem é a culpa desse tarifário? Se o pessoal da esquerda tivesse um pouquinho de cérebro, eles iam ver que todo esse dinheiro roubado, INSS, tudo que tá envolvido o PT, cara, a gente não estaria com o Brasil quebrado desse jeito aqui, cara. A gente ia ser um país melhor que a Suíça, velho, porque tanto imposto que a gente é roubado, cara, aqui ia ser uma Suíça 1000 vezes melhor que a Suíça, ia ser mano, não ia ter país no mundo que se igualasse ao Brasil, velho. Se aqui fosse um país sério de verdade, com as leis aplicadas certinha, sabe? Mas, cara, isso é um sonho que ainda pode demorar algumas gerações. Não pode ser que nem na minha geração isso aconteça. Algum dia, sei lá, pode acontecer, né? Te falo mais. Lula vai inventar retaliação para dar uma de bonzão que enfrenta o Donald Trump, mas quem vai pagar o preço por isso são os brasileiros, são nós, brasileiros. Tudo porque ele percebeu que há uma brecha ali, uma possibilidade de aproveitar essas tarifas de forma eleitoreira. O que o Lula mais quer, e o Brasil precisa ouvir isso, é que essa tarifa aumente. Curiosamente, China está colocando tarifa em cima da carne do Brasil, que pode chegar a 67%, ninguém fala nada. União Europeia colocando tarifa sobre a carne brasileira também, ninguém fala nada. Agora o povo está falando só do tarifaço do Donald Trump, porque ele deu um ano para o Brasil defender e o governo Lula não foi fazer defesa. O governo Lula cavou esse tarifaço. Essa é a nossa missão agora, explicar para o Brasil que o responsável pelo tarifaço é o Lula. Como ele é o responsável pelo aumento do preço dos produtos do supermercado, aumento do preço da gasolina, aumento do preço do custo de vida, aumento da criminalidade. E quando ele foi nos Estados Unidos, não foi para defender contra o tarifaço não, foi para defender PCC e Comando Vermelho, para que eles não fossem considerados grupos terroristas. Esse é o... galera, esse é o governo aí que a esquerda defende, né? E algumas pessoas que se dizem de bem, cristãs, defendem também, né? Mas vai entender, né?
Galera, o link do vídeo tá aqui na descrição dos 2 vídeos que a gente reagiu, tá? Peço muito like de vocês, coloquei Flávio22. Até a próxima, fui!